Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por sua palavra, vivifique nossos corações, nos guie nessa noite, abre nossos lábios para falar, que for tua vontade, fecha para não, que não seja falado aquilo que o Senhor não quer que seja falado, Deus. Nós rogamos as suas bênçãos, unção, no nome de Jesus Cristo, amém. Podemos sentar? Vou falar por alguns momentos sobre os três grupos, né? Os três grupos mais, as heresias, né? dos três grupos que temos, os maiores grupos, né? As maiores heresias, porque tem muitas heresias, mas vou falar desses três porque são as que mais, né, se destacam no meio desses grupos que se diz da mensagem. Né? Eles se diz da mensagem, né? mas não são da mensagem. Porque aqueles que são da mensagem, eles trazem 100% da mensagem. Porque o Mombrana fala, não tem meio cristão. Né? Ou você é cristão, ou você não é cristão. Deus fala isso em Apocalipse. O morno, vomitar-te-ei da minha boca. O morno. Então, você é cristão, não existe a pessoa meio embriagado, não, a pessoa está embriagada ou não está embriagada. Então, não existe isso de meio cristão, meia mensagem. Se a pessoa rejeita algo da mensagem, ela não está na mensagem, ela não faz parte da mensagem. Porque Apocalipse fala isso, Apocalipse 22, do 18, 19, que aumentar uma coisa da palavra, as pragas virão sobre ele, as pragas que estão no Apocalipse. Aquilo que tirar uma coisa da palavra, será tirada a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Gálatas 1, 8 e 9 também fala, né? Ainda que um anjo, né, vier do céu e anunciar outro evangelho, que vá além desse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. Qualquer coisa diferente do Evangelho é amaldiçoado. Também Mateus 4,4 nos fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, 100% da palavra que sai da boca de Deus. Então esses três grupos, Deus é perfeito em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Temos três corpos, né? Deus é perfeito em três corpos. O primeiro corpo que nós temos é esse aqui de carne, para entrar em contato com essa terra. O segundo corpo é o celeste, né? Corpo celestial, corpo palavra, onde os irmãos não bebem e não comem, estão ali esperando a segunda vinda, a primeira ressurreição, para tomar o corpo perfeito. O terceiro corpo é o perfeito, que vai viver no novo céu e na nova terra, né? Terceiro corpo, que é o corpo glorificado, o corpo ressuscitado, né? Que é esse mesmo corpo que vai levantar, mas perfeito, né? Onde iremos comer e beber na terra, e dormir, coisa que o corpo celeste não faz. Os irmãos que estão lá hoje não dormem, não bebem, não comem, né? Estão ali, maravilhoso, mas não é o corpo perfeito. Então Deus é perfeito em três. Então, nesse grupo da mensagem hoje, você olhar o grupo da mensagem hoje, que se diz da mensagem, eles se dividiram em três partes maiores, três partes maiores. Se você olhar hoje, você vai ver isso, né? Eles são divididos em três partes, né? Três grupos, né? Três grupos maiores. Tem o grupo daqueles que dizem que o Mombrana tem que ressuscitar para pregar, trazer mais mensagens. Esse grupo já surgiu bem após a morte do Mombrana, né? Esse grupo ali já está, né? Surgiram ali nos Estados Unidos, no Brasil, espalharam para o mundo todo. Né? Esse grupo que crê que ainda tem coisa para ser revelado. Que eles não creem que o alarido foi consumado. Mombrana veio, mas não fez a obra completa. Mombrana terá que ressuscitar
para fazer essa obra completa. E também para dar a voz de arcanjo, pensam eles, né? Eles acham que vão ter que ressuscitar para dar a voz de arcanjo, ressuscitar a igreja que dorme. Então esse é um grupo. Esse grupo está é muito grande nos Estados Unidos, no Brasil e no resto do mundo. Esse grupo está errado, lógico, né? Lógico, porque a mensagem foi consumada. O alarido está, a fé de rapto já está nas mensagens. Né? Não resta mais nada. Resta mais nada. Porque o sétimo selo, o Mombrana falou, isso não será dado a conhecer ao público. E veio outros que falam, mas o público quer dizer os incrédulos. Não, Deus nunca revela a sua palavra para incrédulo. Né? Ele nunca revela para incrédulo. Então, os incrédulos estão fora do quadro da revelação. Deus nunca vai revelar para os incrédulos a sua palavra. Né? Então é lógico que é nós, a noiva. O Mombrana fala, se o sétimo selo fosse revelado, o diabo faria um grande estrago com isto. Mas nós vamos ver isso na mera vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, nós vamos ver o cumprimento, né, do sétimo selo. Ah, mas tem que voltar para revelar a terceira puxada. O Mombrana fala na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 262. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Depois disso, ele nunca mais voltou a falar sobre avivamento na igreja. Nunca. Ele falou, esse é o último sinal. Acabou o avivamento. Na mensagem, não sai reconhecendo seu dia e sua mensagem. Ali no parágrafo 56, ali 54, 56, o Mombrana fala que eles estão buscando algo no futuro, um avivamento que a noiva já teve. A noiva já teve no passado, mas eles não viram, porque foi tão humilde que eles deixaram passar por alto, né, esse avivamento. Mas Mombrana pregava um avivamento realmente. Né? Ele pregava que os trovões iriam trazer um avivamento na terra. Você não entende que a mensagem veio a Mombrana gradualmente, um pouco cada dia. Então Mombrana não sabia de tudo. Deus dava para ele a medida que Deus, né, que Deus dava, que Deus, no momento certo, na época certa. Porque a Escritura fala que a luz, né, a luz da aurora, né, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai alumiando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então Deus veio trazendo em poucos, né? Mombrana cria que os trovões iriam trazer um avivamento na terra, um poder muito grande na noiva, né? Só que depois, quando chegou no sétimo selo, quando ele olhou o sétimo selo, ele falou, é os trovões, é o mistério dos trovões, está unido com o sétimo selo, estão conectados com o sétimo selo. Vai soar no sétimo selo, na vinda, não antes da vinda, não antes da vinda. Nem depois da vinda, mas vai soar na vinda. Você não pode colocar os trovões antes da vinda. Preparando a igreja. O que prepara a igreja é o alarido. O alarido. E quando você volta lá na sombra, em Gênesis 18, você não vê um profeta lá, transformando Abraão e Sara. Não, você vê que o último sinal aconteceu, Deus veio ali em carne humana para ele, discerniu o coração de Sara, e não teve mais sinal algum até a transformação deles. Né? Um dia Abraão acordou, Sara estava nova, restaurada. Sara olhou, Abraão estava restaurado. Não teve nenhum profeta ali dando a voz de arcanjo para eles. Então você não pode colocar um profeta revelando o mistério na voz de arcanjo. A voz de arcanjo será a voz da ressurreição, a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Agora você fala outra coisa além disto, é aumentar. Né? E tudo que é mais do que a palavra ou menos é de procedência maligna. Né? Então, quando essa mensagem chegou no Brasil, ela já chegou realmente. A pessoa fala, mas a mensagem chegou no Brasil, estava pura, mas nunca esteve, porque a mensagem chegou no Brasil através do missionário Martins. O missionário Martins sempre creu que o Mombrana tinha que ressuscitar para pregar o sétimo selo, cumprir a visão da tenda, pregar os trovões, né? Pregar a terceira puxada.
Você vê, então a mensagem chegou no Brasil, a mensagem não, né? Eles trouxeram isso para o Brasil já deformado, já completamente contaminado. Contaminado. Só que a igreja, a noiva, tem que conhecer a mensagem pura de Deus. É por isso que Deus vai levantar nesse Brasil homens para pregar a mensagem de Deus, a mensagem pura de Deus, né? A mensagem pura de Deus. Então, depois disso, depois desse grupo que crê nessa ressurreição isolada do Mombrana, ou junto com a igreja, tanto faz, porque eles creem que o Mombrana vai revelar mistério, vai trazer o ministério na terra ainda. Né? Isso está errado, não enquadra com a palavra. O próprio irmão José Brana crê nisso também. Então não está correto, está errado, não encontra fundamento para essa doutrina na mensagem de Mombrana. Mombrana nunca ensinou tal coisa. Então é heresia. O outro grupo, né, é aquele grupo de Goiânia, que aqui no Brasil, eu estou a falar Goiânia, Centro-Oeste, né, que é a heresia que fala que o sétimo selo já foi revelado. Né? Já foi revelado. Isso é uma mentira muito grande. Mombrana, no sétimo selo, você vem ensinando isso aí, que o sétimo selo ainda não foi aberto. Foi aberto 6 selos, não 7 selos. Foram abertos 6 selos. Né? E você vai também na mensagem, a festa das trombetas também. O fala, Deus escondeu o sétimo selo de nós. Você vai na alma encaixaradas hoje, o Mombrana fala, Deus escondeu de nós o sétimo selo, ele não abriu o sétimo selo, né? Não abriu o sétimo selo. Então você vê essas heresias. E o terceiro grupo, mais recente, talvez seja mais recente, mas lá nos Estados Unidos não, ele é muito antigo esse terceiro grupo, né? Que ensina que a segunda vinda de Cristo já se cumpriu. Em 63, quando a nuvem de anjos desceu, cumpriu o Apocalipse 10 ali, o anjo forte descendo sobre a terra, pisando um pé na terra e outro no céu, né? Falando que aquilo foi a segunda vinda de Cristo, cumpriu a segunda vinda de Cristo. Né? Isso aí é uma heresia, não tem base alguma na mensagem do Mombrana, porque o Mombrana sempre ensinou que esse ministério do Filho do Homem nessa última era foi o último sinal. Igual Abraão viu Deus em várias formas, em luz, em sonhos, né? Em visões. Mas a última forma em que Abraão viu Deus, antes do filho prometido Isaac vir, foi Deus em carne humana, discernindo o coração de Sara. Foi nessa forma que ele viu. E a igreja também, nesses 2000 anos, né, tem visto a Deus na forma do filho de Deus, que é uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais nas eras da igreja, como Filho de Deus. Mas nessa última era, Deus mudou a forma dele para Filho do Homem, que é Deus em forma humana, em plenitude corporal. Nessa era, Deus manifestou novamente em plenitude corporal no nosso meio. Mas usando um homem que tinha uma porção no coração, que era Mombrana. Mombrana tinha uma porção do Espírito Santo no coração. Mas em alguns momentos da vida dele, Deus descia ali em plenitude, através dele, discernir o pensamento das pessoas. Nós vimos nessa última era, Deus em carne humana outra vez no nosso meio. Deus estava ali de uma forma literal, humana, né? Através do William Branham, esse corpo. Mombrana foi um filho do homem. Não confunda isso, a pessoa sempre confunde isso, né? Mombrana foi um filho do homem, no qual manifestou o Filho do Homem. A promessa de Lucas 17:30 era que o Filho do Homem iria se manifestar. Como foi lá em Sodoma, vieram 3 mensageiros. 2 anjos foram para Sodoma e Elohim ficou com Abraão. Nessa era também vieram 3 mensageiros, né? 3 mensageiros. Billy Graham, Oral Robert e Elohim. Só que nessa era Elohim se manifestou através de um membro da igreja. Não no corpo teofânico, como fez lá com Abraão. Não em seu próprio corpo, como fez lá com o próprio Deus samaritano, na forma do Filho do Homem. Mas nessa era ele usou um homem nascido através do sexo.
Mas foi o ministério do Filho do Homem. Por quê? Porque você vê os sinais, né? Sinais. Um profeta, o ministério de um profeta faz poucos sinais. Elias fez só 4 sinais sobrenaturais. Eliseu, que tinha por dobrado o espírito de Elias, fez só 8. Nesta era, não, nesta era, o Elias desta era foi o próprio Senhor Jesus Cristo, porque foram milhares de sinais sobrenaturais. Só na África, lá num culto, teve 1.500 curas, num só culto, um só dia, um só culto. Na Índia também, um só culto teve mais de 1.000 curas, num só culto. Isso é a plenitude do nosso meio, mas através de um homem que tinha uma porção no coração, né? Então, esses 3 grupos são os maiores grupos, né, que temos hoje na Terra. E você não encontra em nenhuma mensagem no Umbanda falando que Cristo já voltou. Você não encontra isso em lugar nenhum na mensagem. O Umbanda nunca falou que aquela nuvem foi a segunda vinda de Cristo. O Umbanda sempre ensinava, nunca põe na sua mente que Cristo já voltou. Nunca põe em sua mente que a misericórdia acabou. A misericórdia não acabou ainda. Cristo ainda está no trono da intercessão, intercedendo por nós. Porque ele só sai do trono quando o último eleito entrar. O Umbanda ensinou até 65 que ele estava ainda como sacerdote. Ele só vai tirar o cinto da cintura de sacerdote quando ele sair do trono. Então ele vai colocar no seu ombro, que é juiz. O juiz usa o cinto no ombro. E você vê na mensagem 65, 64, o Umbanda ensinando que ele é sacerdote. E ele não pode ministrar nesses 2 ofícios ao mesmo tempo. Como sacerdote e juiz, ele não vai tirar o cinto da cintura e pôr no ombro, e depois voltar na cintura, e pôr no ombro, e voltar na cintura, e pôr no ombro. Isso aí não tem base nenhuma na mensagem, base escriturística nenhuma. Então hoje ele é sacerdote ainda. Então nós vemos que ele está no trono do Pai. No trono do Pai ele cumpriu o ministério do Filho de Deus, nas eras da igreja. Nessa última era, ele cumpriu o ministério do Filho do Homem, estando no trono do Pai. Ele não está no trono intermediário hoje, como muitos falam. Não existe isso na mensagem, trono do Filho. O Filho só tem um trono quando vier como filho de Davi. Aí ele será rei. Ele vai vir como filho de Davi na segunda vinda. Então sim, ele sai do trono do Pai na segunda vinda, para ele virar como filho de Davi, rei. E vai sentar no trono do milênio e vai reinar 1000 anos de paz. Ele será o filho de Davi ali. As pessoas hoje parecem que não captam isso, né? Então a mensagem chegou no Brasil de uma forma corrompida, uma forma decepada realmente, uma forma que não é ela na plenitude dela, porque eles nunca ensinaram isso, né? Mas essas heresias, né, tem mais de 7 heresias comum que todos os grupos têm, o dízimo, né? Nesses 3 grupos maiores, e outros também, né? Tem muito mais outros grupos também. Tem grupo que fala que o Umbanda é o próprio Deus encarnado, heresia, fala que ele é o próprio Elohim, o próprio Filho do Homem. Ele não é, ele é um homem assim, através da via sexual, através do qual, sim, Deus manifestou em carne humana. Elohim manifestou através dele, mas ele não é Deus, ele não é a plenitude. A plenitude manifestou através dele, mas ele não é a plenitude, ele é um homem. Jesus Cristo, sim, ele é a plenitude da divindade. O Umbanda foi um homem humano com uma porção no coração, através do qual Deus manifestou em plenitude algumas vezes em sua vida, na filha de oração e tudo mais. Mas quando ele saía nessa forma de plenitude, o Umbanda tinha apenas aquela porção no coração dele. Cometia erros e falhas, mas acertava, porque quando o Espírito está no coração do homem, ele acerta os seus erros. Agora, quando é plenitude, não há erro. Então, no momento que Deus estava em plenitude nele, não havia erro. Então isso aí nunca foi ensinado para a igreja do Brasil, né, ou do mundo. Mas essa fé perfeita na palavra de Deus tem que chegar, porque o rapto está aí, o arrebatamento está perto. É necessário a igreja realmente se levantar e tomar a palavra como ela está escrita, tomar a mensagem da forma que ela está, sem aumentar ou diminuir nada. Por quê? Porque o eleito não pode ficar no grupo errado. Não pode, porque não tem como, porque o Umbanda fala que o eleito não será enganado. Então ele pode ficar num grupo até certo tempo, né? Porque ele nasceu ali debaixo daquele corvo ali, né? Mas depois ele vai crescendo, então ele vai ouvir o grito da águia, a mensagem verdadeira, ele vai ouvir através da internet, através de alguma forma, de algum folheto, ele vai ouvir ali a verdadeira mensagem, né? Condenando essa forma de dízimo que os pastores pregam, porque
Eles têm 7 heresias comuns, 8 heresias comuns no meio deles, que é o dízimo. O dízimo não é do pastor. Vai para o pastor, mas o pastor é administrador do dízimo, não o dono do dízimo. Né? Então você vê essas heresias todas no meio desses grupos, mas são 3 grupos maiores que temos. 3 grupos. Mas esses 3 grupos, né, tem muitas heresias comuns no meio deles. Pode ver a heresia do dízimo. Todos os grupos têm. A heresia que o pastor é a boia da caixa, que é o absoluto da igreja. A maioria dos grupos tem isso. Né? Sendo que o absoluto da igreja é o irmão Brana, é a mensagem. É o que o irmão Brana ensina, porque nós somos da congregação do irmão Brana. Ele é o profeta dessa era, o Elias de toda essa geração. Então ele é nosso pastor. Nós somos da congregação de William Brana. Né? Então ele é nosso absoluto, não é um pastor que é nosso absoluto. Nosso absoluto é o irmão Brana, a mensagem dessa hora é nosso absoluto. Não podemos ter nenhum homem como nosso absoluto. Ninguém, nem José Brana, nem Billy Paul, nem o pastor, ninguém. Nosso absoluto é o que o William Brana fala. Ele é o profeta de Deus. Agora falar que, né, que temos outro profeta aqui na terra hoje, que a palavra vem para ele, não. Não, a palavra vem ao profeta William Brana. Ele é o profeta desse dia, desta era. Não pode ter outro profeta aqui para a palavra vir a ele. Né? Não tem como. Pensou um outro profeta aqui, você vai ficar confuso. Você vai saber se vai ouvir esse profeta ou não. 2 cabeças. Um corpo tem uma cabeça apenas. Deus nunca deu duas cabeças para a sua igreja. É apenas uma cabeça. Você vai ouvir apenas o William Brana. Ele é seu absoluto. Nenhum outro homem mais. Apenas o William Brana que é o absoluto da igreja. Então, esses são os 3 grupos da mensagem, 3 heresias, né, que está por aí, né, com suas, né, garras, né, prendendo as pessoas, enganando as pessoas, mas os eleitos vão sair, porque a palavra diz: sai dela, povo meu, para que não seja, né, incluídas suas pragas, porque quando vier a destruição vai pegar tudo, porque Jesus falou: se um cego guiar outro cego, ambos cairão num abismo. Não é só o líder que vai cair no abismo. Ah, não, vou seguir porque se eu estiver errado, se o líder estiver errado, ele vai ser condenado e eu não. Jesus não falou assim, ele falou que ambos serão condenados, porque Deus já nos enviou o mensageiro e falou que a evidência do Espírito Santo é dar amém à palavra. O Bíblia falou: deu teste da palavra, Se ele não falar a palavra, né, ele é do maligno. Então deu teste da palavra para os grupos. Se eles negar o que o irmão Brana falou, uma palavrinha só. Não precisa ser a corrente toda, basta um elo da corrente. Se negar um elo, né, porque a força máxima da corrente está em seu elo mais fraco. Se negar uma palavra, não é o Espírito Santo. O Espírito não nega a palavra, o Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo é a palavra, só ele não nega a palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, finalizar o culto. Senhor Deus, damos graças por essa mensagem. Vivifique em cada coração, Senhor. Nos dê uma boa noite na tua presença, uma boa semana, Senhor. Nos ajuda a dar testemunho da sua palavra. Que o Senhor manifestou nessa era em plenitude corporal outra vez, para cumprir o São Lucas 17:30. Desperte as pessoas, Pai, para entender a sua verdadeira mensagem, Senhor. E não ficar enganado nesses grupos, Senhor. Enganados, Pai. Porque Deus não está onde a palavra dele não está completa ali, Senhor. Ó, Senhor. Jesus está hoje na porta batendo, na porta dessas denominações, porque são denominações, Senhor, porque aumenta e diminui a palavra, são denominações também, Senhor, enganando as pessoas, mas a sua mensagem, Pai, nunca vai se denominar, porque é a semente, não tem mais para onde ir, Pai. A sua mensagem, Senhor, estamos nela, Pai, mas os grupos, eles se denominaram, Senhor, se tornaram denominações. E os eleitos têm que sair para vir, Senhor, para a verdadeira mensagem. Nós oramos, entregamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe cada um de vocês.